Beleza, galera? Estamos iniciando mais uma gravação aqui agora da segunda parte de legislação de trânsito, né? Revisão 8, dia 14 de janeiro. Então, essa segunda parte vai ser focada nas infrações. A primeira parte, que ocorreu agora há pouco, foi Sistema Nacional de Trânsito e vias públicas. Agora nós vamos focar nas infrações. Tá? As infrações, elas são divididas praticamente em 4 grupos. Quais são? As infrações, elas são gravíssima, grave, média e leve. A infração gravíssima oferece 7 pontos na carteira, a grave, 5 pontos, a média, 4 pontos, e a leve, 3 pontos, tá? Nós vamos falar sobre pontuação depois, vamos falar sobre multas também depois. Primeiro, vamos entender o seguinte, a infração gravíssima, ela é taxada como infração gravíssima. Por quê? Porque é toda manobra que oferece risco em potencial, tanto para a sua vida, quanto para de terceiros. Exemplo, estou dirigindo bêbado. Coloque em risco a vida de outras pessoas lá fora? O que vocês acham? Dirigir bêbado coloca em risco a vida de outras pessoas? Sim. Por isso, a infração é gravíssima e 7 pontos. Estou dirigindo, disputando corrida por espírito de emulação. Racha. Coloca em risco a vida dos outros? Sim. Por isso que a infração é gravíssima. Estou dirigindo, sinal vermelho, eu passo direto. Coloca em risco a vida de terceiros? Sim. Infração gravíssima. Ou seja, a infração gravíssima são manobras que oferecem risco em potencial tanto para a sua vida quanto para de terceiros. Já a infração grave é uma infração relacionada aos equipamentos e à segurança do veículo, tá? Estou dirigindo sem o cinto de segurança. Coloque em risco a vida dos outros? Não. Coloque em risco a vida de quem está dentro do carro sem o cinto. Por isso que a infração é grave e 5 pontos. A infração grave é uma infração relacionada aos equipamentos, é uma infração relacionada à segurança, tá? Tanto que a infração grave, né, ela dá este impacto de segurança no próprio veículo, tá? Por exemplo, carro rebaixado, pneu careca, película muito escura no carro, película G5, fumê, farol queimado, tudo que for relacionado aos equipamentos é infração grave. Tanto que ontem, na aula de meio ambiente, eu cheguei a comentar isso. Gente, ó, faltou catalisador, faltou o silenciador. Infração o quê? Grave. Tudo que for relacionado aos equipamentos é infração de natureza grave. Beleza? Já a infração média são pequenas manobras que podem causar pequenos acidentes, tá? Está relacionada a essas pequenas manobrinhas. Estou dirigindo. Eu vou colocar aqui na tela as infrações médias que normalmente mais são cobradas, ó. Infrações médias mais cobradas na prova. Dirigir com o braço para o lado de fora do veículo. Calçado inadequado. Falta de combustível. Atirar para fora do veículo objetos ou substâncias. Utilizar o veículo para arremessar sobre pedestres, água ou detrito. Tá? Não dar distância lateral ao ultrapassar um ciclista. Tá? Então, essas são as infrações médias mais cobradas na prova. Inclusive, coloquei aí no chat. Infrações médias mais cobradas. Enquanto que a infração leve, ela causa incômodos, causa perturbação. Eu sou habilitado, eu não coloquei o conceito da infração média, né? Coloquei grave só. A infração média, pequenas manobras que podem causar acidentes. E a infração leve causa incômodos, perturbação. Eu sou habilitado. Tenho o documento de habilitação, mas esqueci o documento em casa e fui parado numa blitz. Coloque em risco a vida de outras pessoas lá fora? Não. Coloque em risco a vida de quem está no carro?
Também não. Causa acidentes? Também não. Mas se a fiscalização precisar do meu documento, vai atrapalhar a operação? Sim. Porque era para ser uma coisa rápida, né? Se tornou uma coisa mais chata e demorada. Por isso que a infração é leve. A infração leve, ela causa esses pequenos incômodos. Tá? Chego na frente da casa do amigo meu e bip, buzino para chamar ele. Alguém vai morrer por causa disso? Não. Mas alguém pode se incomodar com isso? Não. Infração leve. A infração leve, ela causa pequenos incômodos. A infração média é o que causa pequenos acidentes. A infração grave é a segurança do veículo. Enquanto que a gravíssima são manobras que oferecem risco em potencial, tanto para a sua vida quanto para de terceiros, tá? Este método, ele não vai servir para todas as infrações, tá? Ele serve para a maioria, todas não. Exemplo, dívida com o governo, IPVA atrasado, licenciamento, seguro. Qual é a infração, gente? O que você imagina? Dívida com o governo. Não? Ninguém imagina? Está devendo para o governo. O que você acha que vai ser? É gravíssima, né, gente? É gravíssima. Você acha que o governo vai colocar isso como levezinho? Não. Você está colocando em risco o bolso do governo. Por isso que a infração é gravíssima e seu carro ainda vai para o depósito para você aprender a pagar. Tá? Então, está devendo para o governo. Infração gravíssima. Não inventa. Não inventa. Beleza? Agora, esse método aqui, como eu falei, ele vai identificar uma parte das infrações, né? Não vai servir para todas, mas para uma grande maioria. Tá? Agora, espera aí só um pouquinho, isso aqui não é aqui. Identificadas as infrações, vamos entender então o que são penalidades. Daqui a pouco eu vou voltar naquele slide lá, tá, gente? Penalidade é aquilo que você vai ter que pagar pela infração cometida. Vamos imaginar que você cometeu uma infração, então você tem que ser penalizado pelo cometimento dessa infração. Pense da seguinte maneira: você está na sua casa, deitado aí, assistindo a aula, de boa. Aí tem seu filho aí também, deitado, jogando algum joguinho online no celular. Quando, de repente, a conexão na internet desse menino cai, ele fica puto, indignado, porque a internet caiu, pega um copo de vidro que está em cima da mesa e taca esse copo na parede. Vamos lá. Por essa atitude que ele teve, o que você acha que esse menino merece? Um tablet? Porque anda muito estressado e precisa desestressar? Uma viagem para a Disney? O que você acha que ele merece, gente? Por essa atitude dele de ter pegado o copo de vidro lá em cima da mesa e tacado na parede. Uma penalidade, mas o que você imagina que seria como penalidade cabível pela atitude dele é o que você tem que pensar. A atitude dele é a infração. Entendeu? Isso é a infração. Ele pegou o copo de vidro e tacou na parede. Né? Ou seja, um comportamento inadequado. A penalidade é o que ele vai ter que pagar pela infração cometida. Né? Então, ele cometeu uma infração e ele vai ser penalizado pelo cometimento desta infração. Então, pensa nas penalidades. Muita gente tem uma mania, inclusive, hoje em dia, né? Tem um grupo de pessoas que pensam que a penalidade é uma maneira opressora de educar alguém. Tá? É necessário, tá, gente? Penalidade é necessário, porque é importante que a pessoa entenda que aquele comportamento inadequado vai gerar uma punição. O Código de Trânsito tem as suas punições, chamadas de penalidades. Quais são as penalidades do Código de Trânsito? Ó,
Penalidades do Código de Trânsito. Advertência por escrito, multa. Suspensão do direito de dirigir. Cassação da CNH, cassação da permissão. E frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Há alguns anos atrás, tinha uma penalidade a mais, que se chamava apreensão do veículo. Essa penalidade não existe mais. Então, se na prova cair lá alguma questão e tem como opção resposta apreensão, está errado. Já elimina, descarta. Isso não tem como ser a resposta. Por que não tem como, professor? Porque a apreensão não existe mais. Como é que vai aplicar a apreensão, sendo que é uma penalidade inexistente? Você entendeu? Deixa eu tentar achar uma pergunta que fala mais ou menos isso aqui. Peraí. Essa aqui? Não. Também não é. Depois eu vou mandar essas perguntas para vocês também, tá, gente? Quando eu mandar o vídeo lá, os vídeos completos, eu vou estar mandando essas questões para vocês estarem fazendo. Aí qualquer dúvida, vocês vão procurando lá que eu tô. Conforme eu vou entrando aqui, né, eu vou esclarecendo. Não. Também não. Cadê? Não vou achar, não, meu Deus do céu. Esse assunto vai daqui a pouco. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui já tem mais ou menos uma maneira de você já identificar uma resposta errada. Sem entender direito isso aqui e de acordo com o que eu falei, tá, gente? Qual a alternativa aqui que já de cara você já percebe que não é a resposta? De cara. Não precisa responder essa pergunta ainda não, mas só entender assim, pelo que o senhor explicou, professor, isso aqui não é a resposta. Para ver se vocês entenderam o que eu quis dizer. Qual dessas não é a resposta? Impossível de ser a resposta. Não? Ninguém? Gente, qual foi a penalidade que eu falei que foi eliminada, que não existe mais? Eu falei que a penalidade que não existe mais, Aline, eu falei que a penalidade que não existe mais chama-se apreensão. Apreensão. Qual das alternativas apresenta a palavra apreensão? Tem, Aline. Na letra A, aqui, ó, apreensão. Apareceu essa palavra, opa, essa não é a resposta. Anote isso aí para você, tá? Sempre que surgir a palavra apreensão, resposta errada. Já elimino, já tenho. Se for para chutar, eu já diminuí as chances agora de erro. Agora eu tenho uma chance maior de acertar. Eu sei que essa já está errada de cara, então posso ficar entre B, C e D. Entendeu? Decore isso, tá? Essa daqui, qual dessas alternativas não é a resposta? Pegar mais café, mais café. Qual dessas alternativas não é a resposta? Nunca fez escuro.
Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí, gente? Qual dessas não é a resposta? Letra B, olha lá. Ó. Mais uma vez, mais uma vez. O coração esquece tudo que você me fez. Olha aí, ó. Apreensão aqui, ó. Tá vendo? Quer eliminar uma outra? Vamos eliminar uma outra. Na prova, nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes que tem a palavra somente ou apenas, também não é resposta. Eliminamos duas. Entendeu? A apreensão não existe mais. Somente, dificilmente vai ser a resposta. Então, entre essas duas aqui que foram eliminadas, ficou a letra A e a letra D. Viu aí? Assim, você consegue, muitas vezes, identificar uma alternativa que você já sabe de cara que ela vai estar errada, tá? Então, a apreensão do veículo é uma penalidade que não existe mais. Decoraram isso? Anotaram isso? Vão lembrar disso na prova? Apreensão, penalidade que não existe mais. Tranquilo? Vamos ver, então, quais são as outras penalidades. As penalidades do Código de Trânsito vão de advertência por escrito. A advertência por escrito, gente, não é multa. Você não paga nada. Só uma conferência aqui rapidinho. Flávia, você está por aí? Flávia. Rapaz. Acordou agora, não foi? Acordou agora. Eu não te julgo, não. Eu também acordei atrasado. O celular despertou, descarregou no meio da noite, não vi. Quando fui ver, eu falei, eita bagaceira, que horas são? Ainda bem que o meu relógio biológico me alertou. Eu estava sonhando na hora, quando ele de repente falou assim, ó, a aula de revisão, hoje é domingo, a aula de revisão, misericórdia, Jesus. Eu fui ver, celular descarregado, meu Deus do céu. Fui na sala e achei o relógio 7h20. 20 minutos de atraso. Mas é assim mesmo. A advertência por escrito não é multa. Você não paga nada. É uma espécie de medida educativa. Como assim? Ocorre, ó, a advertência, ela ocorre nas infrações médias e leves, tá? Isso a critério da autoridade de trânsito. Se o agente da autoridade de trânsito entender isso como uma espécie de medida educativa. Então, funciona assim, ó. Seu carro acabou gasolina. Falta de combustível, infração média. O agente de trânsito chega e notifica, tá? Se no seu prontuário, nos últimos 12 meses, não tem nenhuma infração, então, ao invés da multa de R$ 130, aquilo vai ficar só como advertência, tá? Ao invés de aplicar a multa, ficará como advertência. Beleza? Então, inclusive, a advertência pode ser aplicada uma a cada 12 meses. Entendeu? Então, se você cometer uma infração média hoje, só depois de um ano você pode cometer uma nova infração para dar advertência. Isso lembrando, a advertência só é aplicada se a infração for média ou leve. Se a infração for grave ou gravíssima, não tem direito à advertência. Aí já aplica diretamente a penalidade de multa, que é a próxima penalidade. Multa é dinheiro, valor. Valor de multa cai na prova? Não necessariamente. Tem algo sobre o valor da multa que cai na prova, mas não necessariamente o valor específico. É mais ou menos assim. Vamos lá. Qual o valor da multa da infração leve? R$ 88,38. Quer dizer, toda infração leve, a multa é de R$ 88,38? Sim. Sim. Olha só, gente. Sempre que alguém comete uma infração leve, a multa é de R$ 88,38. Só isso. Basicamente isso. Qual o valor da multa da infração média? R$ 130,16. Quer dizer, toda infração média, a multa é de R$ 130,16? Sim. Sim. Olha só, sempre que alguém comete uma infração leve, a multa é de 88.
Sempre que alguém comete uma infração média, a multa é de 130. Só isso. Basicamente isso. Qual o valor da multa da infração grave? R$ 195,23. Quer dizer, toda infração grave, a multa é de R$ 195,25. Gente, presta atenção. A infração leve, a multa é de 88. A infração média é multa de 130. E a infração grave é multa de 195. Só isso. E basicamente isso. Qual o valor da multa da infração grave? Essas três, então, gente, elas são fixas, tá? Qual o valor da multa da infração gravíssima? R$ 293,47. Quer dizer, toda infração gravíssima, a multa é de R$ 293,47? Não. Essa aqui é diferente, tá? Essa daqui, ela tem algo chamado fator multiplicador. É uma espécie de agravante pela infração cometida. Por quê? Se não existisse o fator multiplicador, todas as infrações gravíssimas ficariam fixas nesse valor. E aí você teria um problema. As pessoas iriam meio que banalizar as infrações gravíssimas, falando que seriam todas iguais. Por quê? Porque o valor da multa seria o mesmo. Vamos imaginar, ó, duas pessoas conversando. Aí chegam à seguinte conclusão. Um fala, dirigir bêbado é a mesma coisa que avançar sinal vermelho. Aí o outro rebate, não, dirigir bêbado é mais perigoso. Aí o outro ia comentar assim, não, é a mesma coisa. O valor da multa é o mesmo. Você entendeu? Infelizmente, as pessoas começaram a taxar a gravidade pela infração pelo valor da multa que é pago. Isso gerou um problema, porque algumas infrações começaram a ser meio desprezadas. Vamos imaginar, estacionar o carro na vaga de deficiente, gente. O que você imagina que é? Estacionar o carro numa vaga de deficiente. O cara chega, coloca o carro na vaga de deficiente. E não é. O que você acha que isso que é, na prática? Então, isso hoje é gravíssima. A infração, o nível de infração gravíssima. Só que já foi infração leve. Antigamente era leve. E ninguém estava nem aí. Chegava e colocava o carro, levava uma multa de R$ 88, não se importava. Entendeu? Hoje é gravíssimo. Então, eles acabaram mudando o nível da infração por causa dessa banalização. De que tem pessoas que, quando percebem que aquela infração é leve, não dá muita bola, não tá nem aí. Entendeu? Agora, por exemplo, você parar o carro em cima de uma faixa de pedestre. O trânsito está congestionado, aí tem uma faixa. Aí você pega e para o carro em cima da faixa. Qual é a infração que vocês acham? Gravíssima, grave, média ou leve? Parar o carro em cima de uma faixa de pedestre. Com o trânsito congestionado, por exemplo. Pois é, gente. Isso é leve. Você já percebeu que as pessoas costumam fazer muito isso? Porque não são multadas. Infração leve. E quando é multada ainda é R$ 88, ninguém nem se importa. Tá vendo? Então, infelizmente, as pessoas começaram a entender dessa maneira. Que o valor da multa taxa a gravidade da situação. E é por isso que na gravíssima tem o fator multiplicador. Tá? Gravíssima de 3 vezes. Gravíssima de 5 vezes. Gravíssima de 10 vezes. E gravíssima de 20 vezes. Ué, pessoal, peraí, gravíssima de 3, 5, 10, o quê? O valor da multa. A multa passa a ser multiplicada 3 vezes o valor, vai dar R$ 880,41. 5 vezes o valor, R$ 1.467,35. 10 vezes o valor, R$ 2.934,70. 20 vezes o valor, R$ 5.869,40. Quer dizer, o fator multiplicador é só da gravíssima e em algumas situações específicas, tá? Não são todas, não. Algumas situações. Quais? Ó, tem uma que, inclusive, é gravíssima de 2 vezes o valor. Dirigir o veículo de categoria diferente da qual esteja habilitado. A pessoa é habilitada para carro, mas foi pego de moto. Tá aí. É gravíssimo. 2 vezes o valor. Sim, tá em casa.
Flávia, estamos Ei, te ouvindo. vai pra casa, deixa eu abençoe. Esse dia, não é esse dia até de noite. Cuida com sua cara de choro aí. Tem cola lá não, cara? De quê? Cola de branco, de papel? Tem um. Tem cola, Flávia? Tem cola? A gente está te ouvindo. Deixa eu desativar o microfone dela por aqui. Voltando ao que eu estava falando aqui, ó. Falei que infração gravíssima de 2 vezes o valor. Dirigir veículo de categoria diferente da qual esteja habilitado. Você é habilitado para carro, mas foi pego de moto, tá? Isso é gravíssima de 2 vezes o valor. Beleza? Estávamos te ouvindo, Flávia. Tem cola não. Então, gravíssima de 2 vezes o valor, essa é única. Professor, é para a gente decorar isso? É importante que vocês decorem isso. Mas por que, professor? Porque, gente, se você decorar essas infrações aí, quando elas caírem na prova, fica mais fácil para você entender. Vai na minha, entenda. Daqui a pouco eu vou fazer um teste sobre isso. Mas preste atenção. Se você decorar o fator multiplicador de cada situação, vai ficar mais fácil. Lembre-se, não são todas as gravíssimas que têm fator multiplicador, mas são infrações específicas, tá? Gravíssima de 2 vezes o valor, agora de 3. Quais são as gravíssimas de 3 vezes o valor? Dirigir veículo sem possuir CNH, dirigir sem carteira, dirigir com a carteira cassada ou suspensa, dirigir na calçada, acostamento, ilha e canteiro central, inclusive, e exceder a velocidade da via acima de 50% da sua velocidade. Essas são gravíssimas de 3 vezes. Tá? Gravíssima de 3 vezes. Multa de R$ 880,41. Estão anotando? Tá tirando print da tela? Tá dando seu jeito aí de pegar esse conteúdo? Olha. E Flávia, não tem cola aqui não. Ó, agora é gravíssima de 5 vezes. Quais são as gravíssimas de 5 vezes? Omissão de socorro. Ultrapassar pelo acostamento. Exames toxicológicos vencidos nas categorias C, D, E. Está aí. Omissão de socorro. Ultrapassar pelo acostamento. E os exames toxicológicos vencidos nas categorias C, D ou E. Essas são gravíssimas de 5 vezes o valor. Multa de 1.467. Gravíssima de 10 vezes o valor. Quais são? Dirigir sob influência de álcool. Disputar corrida ou promover corrida. Direção perigosa. Utilizar o veículo para exibir manobra perigosa. Forçar ultrapassagem entre veículos. Já eu explico. Reincidência nos exames toxicológicos vencidos nas categorias C, D, E. Espera aí, professor. Forçar ultrapassagem entre veículos. Isso. É mais ou menos assim. É uma via de mão dupla, tá? Tem um carro na sua frente. Aí você quer ultrapassar usando a contramão. Só que tá vindo outro carro também. Aí você mesmo assim força a ultrapassagem entre esses veículos. Isso é gravíssima, de 10 vezes o valor. Multa de 2.934. Para quem força a ultrapassagem entre os veículos. Beleza? E gravíssima de 20 vezes. Essa dificilmente cai na prova. 20 vezes. Reincidência em dirigir sob influência de álcool. Transpor sem autorização bloqueio viário policial, que é furar blitz. E utilizar o veículo para bloquear uma via. É gravíssima de 20 vezes. Agora vamos entender o seguinte. Por que eu pedi para anotar essas aí? Por que eu estou falando para vocês decorarem essas infrações? Gente, se você decorar essas infrações, vai ficar mais fácil se isso aí cair na prova para você. Vai? Sim.
Porque você sabendo o fator multiplicador, tá? Você sabendo o fator multiplicador, você vai entender aquela infração de uma maneira mais fácil. Quer uma comprovação disso? Vem comigo. Espera aí só um pouquinho. Ó. Eu sei o fator multiplicador de uma situação específica. Para quem anotou e decorou, vamos lá. O condutor que transitar com velocidade superior à máxima em mais de 50%. E aí, gente? Alguém lembra o fator multiplicador de velocidade acima de 50% da velocidade da via? Qual era o fator multiplicador? Você que anotou, qual é? A Aline já mandou a resposta, 3 vezes. Por quê? Porque, ó, vamos lá, voltando lá àquela explicação que eu dei. Galera, apreensão é penalidade? Não, eu já eliminei a letra B, né? Multa gravíssima de 3 vezes, beleza, mas somente, esse somente aqui tá me pegando, então acho que nessa aqui também não, tá? Eu sei que exceder a velocidade da via acima de 50% é de 3 vezes. Eu ficaria entre a letra A e a letra C. Como eu eliminei a letra C, a resposta ficou na letra A. Multa gravíssima de 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Vocês perceberam? Que dessa maneira fica fácil de você achar a resposta. Tá? Caiu aqui, gente. Eu apertei o botão errado. Foi para apertar um botão, apertei foi outro e derrubou foi a aula toda. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vocês ainda continuam por aí, né? Cadê vocês? Estão aí? Sim? Foi mal. Foi apertar uma coisa, apertei a outra e deu tudo errado aqui. Mas voltei. Eu ia apertar o quê? Aqui. 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 Meu Deus, você sai da aula, não. Ó, vamos para uma outra pergunta aqui agora. De fator multiplicador. Tá? Vou pegar essa daqui. Ó, omissão de socorro, gente. O condutor é envolvido em acidente com vítima que deixar de prestar socorro sofrerá as seguintes penalidades. Alguém lembra qual o fator multiplicador de omissão de socorro? Qual o fator multiplicador de omissão de socorro? Quem lembra? Fator multiplicador primeiro. Não responda ainda a pergunta, não. 5 vezes, né? Fator multiplicador da omissão de socorro é 5 vezes, tá? Então, qual é a resposta aí? B de bola. Você entendeu? Então, se você souber, né, o fator multiplicador de cada uma daquelas situações que eu passei para vocês, vai ficar mais fácil de você achar a resposta. Veja essa outra. Dirigir veículo de categoria diferente da qual esteja habilitado. E aí, qual é agora? Qual a resposta? Agora vamos na resposta direta. Dirigir veículo de categoria diferente da qual esteja habilitado. Qual a resposta? Qual a resposta? Qual a resposta?
Só a Aline que está respondendo. Cadê o povo, gente? A Aline está esperta aí, está acordada. Mas também prova de letra semana que vem, né, Aline? Você tá bagaceira, a prova já é semana que vem. Vera, categoria diferente da qual esteja habilitado é multa de 2 vezes o valor. É a única que é de 2 vezes o valor, beleza? Única. Letra B de doideira, tá? Única que tem fator multiplicador 2x. Vamos para uma outra. Dirigir com a carteira cassada ou suspensa. E aí, é de quantas vezes dirigir com a carteira cassada ou suspensa? Se essa é 3x, qual a resposta? Letra A, multa de 3 vezes o valor. Muito bem. Vamos para outro. Dirigir sob influência de álcool. Dirigir bêbado. Como é que é essa daí? 10x, né? E a resposta, letra A. Vocês estão percebendo? Então, memorize as infrações do fator multiplicador, porque se uma delas cair na sua prova, não vai ser uma coisa difícil de se entender, né? Velocidade superior à máxima 50 vezes, 50%. Você já sabe que é de 3 vezes. Então, só fica entre duas. Eliminei essa. Somente é uma coisa que provavelmente não é a resposta. Então, se fosse para chutar aqui, chutaria na letra A. E a resposta aqui realmente é a letra A, tá? Multa gravíssima de 3 vezes suspensão. Vamos voltar agora nas penalidades. Falei da multa, como é que funciona na prova. Agora vamos para uma próxima, daqui a pouco eu vou voltar aqui. Próxima penalidade aqui. Suspensão do direito de dirigir. Gente, suspensão do direito de dirigir está meio que atrelado ao direito de ir e vir. Isso é constitucional. Você tem o direito de ir e vir e você tem o direito de dirigir. Esse direito ele pode ser suspenso, tá? São as multas que estão me ferrando. Então, essas aí que eu estou explicando aí. Então, depois assista esse vídeo de novo, tá, Vera? Assista de novo, até você pegar a manha. Se você não pegou ainda direito como é que funciona, que eu falei, este vídeo vai ser um corte de infrações, penalidades e medidas administrativas. Quem está com dificuldade nesse assunto, assista isso novamente, depois assista de novo. Lembre-se, a aula está sendo gravada, tá? Então lá vai, ó. Suspensão é um período que a pessoa ficará sem poder dirigir, tá? Esse período pode ser mínimo de 2 meses a máximo de 12 meses, e no caso de reincidência, uma segunda suspensão, mínima de 8 meses e máxima de 24 meses. Vou até colocar isso aqui no chat de uma maneira que seja mais fácil de entender. A suspensão... Gente, vocês estão assistindo essa aula de onde aí no Distrito Federal? De que cidade, de que região administrativa? Fala aí para mim. Recanto, Taguatinga Norte, Samambaia. Tá chovendo por aí já, gente? Eu tô no Valparaíso, entendeu? E aqui tava um solzão, mas o tempo tá fechando. Tá chovendo? Não? Não, não, não. Pois é. Aqui tava um solzão de rachar agora. E o tempo começou a fechar do nada. Eu tô em Lusiânia, na roça, na chácara. E aí não tá chovendo, não.
Não, mas estava um sol, mas já está nublando. Pois é, que do nada começou a nublar. Eita, você vai chover. Parece que vai chover. Ó, coloquei aí no chat, anote, ó, o período de suspensão. Suspensão do direito de dirigir pode ser aplicada de mínimo de 2 meses a máxima de 12 meses. E nos casos de reincidência, mínima de 8 meses a máxima de 24 meses, tá? Esse é o período aí de suspensão do direito de dirigir. Mínima de 2 meses, máxima de 12 meses, 1 ano. Em reincidência, segunda suspensão, mínima de 8 meses e máxima de 24 meses. Beleza? A suspensão ela pode ser aplicada diretamente, como assim? Existem casos que se você cometer uma vez, já vai dar suspensão. E existem casos que a suspensão pode ser aplicada por pontos. Como que isso funciona? Ó, casos diretos que dão suspensão. Acompanha comigo aí na tela. Suspensão do direito de dirigir. Conduzir um veículo sob influência de álcool, praticar velocidade superior à máxima em mais de 50%, dirigir ameaçando pedestres, disputar corrida por espírito de emulação, exibir manobra perigosa, deixar de prestar socorro à vítima ao se envolver em acidente e transportar passageiro em moto sem capacete, fora do assento ou menor de 10 anos. Esses são os casos que dão suspensão direta. Cometeu um desses casos, pode já te dar diretamente a suspensão. Mas também tem a suspensão por pontos, que aí, nesse caso, são acumulando na carteira 20 pontos, caso conste 2 infrações gravíssimas ou mais no meio da pontuação, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação, ou 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Antes de explicar a pontuação, queria perguntar para vocês aí que já fizeram a prova do Detran. Algum assunto sobre pontuação na carteira já caiu na prova de vocês? Perguntando quantos pontos, como é que dá a suspensão por pontos, já caiu alguma coisa assim na prova de vocês? Quem lembra? Sim? Não? Ó, a Vera falou que sim, a Aline já falou que não. Então é um assunto que, assim, não é tão cobrado que eu saiba não, tá? Pode cair, pode não cair, então eu vou explicar, tá? Mas não é uma coisa muito cobrada, não. Vamos explicar como é que é a pontuação, como é que é a suspensão por pontos. É assim. Ó, cometi uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira. Quanto tempo depois essa pontuação limpa? 1 ano da infração cometida. Então, se eu cometer a infração hoje, né? Hoje é que dia? Hoje é 14 de janeiro. Então, se eu cometer a infração gravíssima hoje, dia 14 de janeiro de 2025, a pontuação de hoje, 0. Entendeu? É o aniversário da infração. Muita gente pensa que é virada de ano. Não faz sentido algum. Entendeu? Porque senão, em janeiro, ano novo, vida nova. Entende? Então, não existe essa questão de virada de ano. Tá? A pontuação, ela vira com aniversário dela. Beleza? Então, vai ser assim, ó. Cometi uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira. Tá? Uma gravíssima, 7 pontos. Hoje, dia 14 de janeiro. Se eu cometer uma gravíssima amanhã, dia 15, então dia 14 de janeiro vai zerar 7 pontos e dia 15 os outros 7. Se eu cometer 3 infrações gravíssimas, gente, dá quantos pontos? 3 infrações gravíssimas. Quantos pontos na carteira? 21 pontos. O que acontece nesse caso? Eu acumulei 21 pontos com 3 infrações gravíssimas. O que vai acontecer? Não? Ninguém imagina? 3 infrações gravíssimas, 21 pontos. O que acontece? Suspensão do direito de dirigir, gente. Eu passei dos 20 pontos, tendo pelo menos 2 gravíssimas no meio. Então, se eu cometer 3 gravíssimas, 21 pontos, suspensão do direito de dirigir. A carteira foi cassada, cancelada? Não. Suspensão é um período. Depois eu vou pegar a carteira de volta, depois que eu fizer o curso de reciclagem. Fiz um curso de reciclagem no Detran, peguei a carteira de volta. Beleza? Agora vem comigo, quero a participação de todos aí, ó.
porque essa aqui é uma matemática simples, tá? Matemática simples, vem comigo, ó. Uma infração grave dá 5 pontos. Duas infrações graves dá quantos pontos, hein, gente? Cadê? Quero a participação de todos agora, hein? Duas infrações graves. Quantos pontos na carteira? Só a Aline, cadê o restante? Não, gente, matemática simples. Duas graves, 5 mais 5, 10. 10 pontos. Muito bem, vamos participando, ó. Porque agora vai fazer sentido lá no final. Por isso que eu quero a participação de vocês. 3 infrações graves dá quantos pontos na carteira, hein, gente? 3 graves. Uma grave 5, duas graves 10. 3 infrações graves. Matemática simples. 3 infrações graves. 15 pontos na carteira. 15 pontos na carteira. 4 infrações graves dá quantos pontos agora? 4 infrações graves. Quantos pontos? 20 pontos. 20 pontos. O que acontece nesse caso, gente? Estou com 20 pontos com 4 infrações graves. O que acontece nesse caso? Suspensão? Não, não acontece nada. Não acontece nada, não, é. Eu estou com 4 infrações graves. Somei 20 pontos. Mas não vai acontecer nada, não. E se eu cometer, então, 5 infrações graves, dá quantos pontos agora, hein, gente? 5 infrações graves. Quantos pontos na carteira? Cadê o povo participando? Só a Aline, não, vamos o restante também. Vera, 25. Rebeca estava aí agorinha, sumiu. Flávia, nunca nem vi. Cadê o povo? 25 pontos, gente. 5 graves. 25 pontos. Esse povo não está prestando atenção na aula, né, bicho? Ei, meu Deus. Ajuda esse povo a passar na prova. Como é que eles vão passar na prova se eles não prestam atenção na aula, Deus? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí eu fico triste. 5 infrações graves. 25 pontos. O que acontece nesse caso, gente? 5 infrações graves com 25 pontos. O que acontece? Suspensão? Não, gente, não acontece nada. Não acontece nada. Não tem gravíssima no meio, não vai acontecer nada, não, é? Vamos continuar a matemática. 6 infrações graves. Dá quantos pontos? 6 infrações graves. 6 infrações graves. Cadê o povo? Eu insisto, porque eu não desisto de vocês. Vocês podem estar desistindo de vocês mesmos, mas eu não vou desistir de vocês. 6 infrações graves. Dá quantos pontos? 30 pontos na carteira. 30 pontos na carteira. Só a Aline e a Vera. O povo desistiu mesmo. 6 infrações graves. 30 pontos na carteira. O que acontece nesse caso? 6 graves. Agora vai suspensão? Não dá nada. Não dá nada. Não tem gravíssima no meio. Não vai dar. Só quando tem gravíssima. Vou chegar lá. Vai acompanhando. Por isso que eu estou querendo a participação, para você chegar lá na frente e entender onde que eu quis chegar. Vai lá. 7 infrações graves. Dá quantos pontos? 7 infrações graves. Estou escutando, estou comendo. Entendi. 7 infrações graves. Vou ficar com vergonha de responder. Vamos lá. 7 graves. Dá quantos pontos? 7 infrações graves. 35 pontos. 35 pontos. O que acontece nesse caso agora, gente? Nada, gente, nada. Não tem gravíssima no meio.
Então não vai acontecer nada. E se eu cometer 7 infrações graves e uma média, dá quantos pontos? 7 infrações graves e uma média. Quantos pontos? Sete graves e uma média. 39 pontos. 39 pontos. O que acontece nesse caso agora, gente? Nada, gente, nada. Não tem gravíssima no meio, não vai acontecer nada. E se eu cometer 7 infrações graves, uma média e uma leve, dá quantos pontos agora? 7 graves, uma média e uma leve. 42 pontos. 42 pontos. O que acontece nesse caso agora, gente? Não acontece. Agora acontece. Agora é suspensão do direito de dirigir. Gente, é o seguinte, a suspensão, ela por pontos, ela acontece quando você alcança 40 pontos. Mas nesse caso, não tem nenhuma gravíssima no meio, não tem gravíssima, mas a soma das outras, acumulando 40 pontos, é suspensão. Pode ocorrer a suspensão com 30 pontos, mas nesse caso, tendo uma gravíssima no meio da pontuação, aí vai para 30, tá? Ou pode ocorrer a suspensão com 20 pontos, mas nesse caso, tendo 2 gravíssimas no meio. Então, a suspensão do direito de dirigir, ela depende muito da infração gravíssima. Tem a infração gravíssima, então pode dar a suspensão. Não tem gravíssima, aí vai depender de chegar a 40 pontos, é muita coisa, entendeu? Então, é mais ou menos assim, ó. Você pode acumular até 39 pontos, não tendo nenhuma gravíssima. Até 39 não vai dar nada. 40 é suspensão. Com uma gravíssima no meio, você pode acumular até 29 pontos. 30 é suspensão. Tendo 2 gravíssimas no meio, você pode acumular 19 pontos. Porque 20 é suspensão. Por isso que eu falei logo de início, ó, 3 gravíssimas dá 21, suspensão. Agora, quando eu comecei a somar pelas outras, eu fui até 39, fui no limite das outras. Entende? Se eu não tiver gravíssima ali naquele meio. Compreenderam isso daí, gente? Então, a pontuação, ela serve para justamente essa situação. A pontuação, ela só vai identificar a suspensão do direito de dirigir dependendo da pontuação de infração gravíssima. Tem gravíssima, então muda o critério. Não tem gravíssima, vai até 39, acumulou 40, vai ser suspenso do direito de dirigir. Beleza? Bom, indo para a próxima penalidade. Então, ficou assim, ó. Falamos da advertência, multa, suspensão do direito de dirigir. Gente, sempre que tiver a suspensão do direito de dirigir, vai ter a frequência obrigatória em curso de reciclagem, tá? Tem suspensão, para pegar a carteira de volta depois do período de suspensão, faz o curso de reciclagem. Não é refazer o processo, não, tá? Tem gente que pensa que suspensão perdeu a carteira. Não. Perder a carteira é esse próximo. Cassação. Cassação da permissão é fácil. Uma gravíssima ou uma grave, ou ser reincidente em infrações médias, dá a cassação da permissão. Já a cassação da CNH, da definitiva, né? Não. A cassação da definitiva é um pouco mais complicada, né? Não é fácil de ser cassada. A CNH definitiva, para ela ser cassada, cancelada, aí vai ser como? Ó, primeiro, cassação da CNH ocorre quando suspenso do direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Como assim, professor? Eu fui suspenso por 6 meses, mas eu continuei dirigindo. Então, eu vou passar por um processo de cassação da CNH. Coloquei aí, ó. A cassação da CNH ocorre quando suspenso do direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Também tem uns casos de reincidência, né?
A segunda vez que você comete esses crimes de trânsito. E também, quando a carteira é cassada, quanto tempo depois ele pode começar uma nova habilitação? Após o período de 2 anos. Ó, após o período de 2 anos, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames novamente. Tá? Quer dizer, se minha carteira foi cassada, para eu pegar ela de volta e refazer o processo, eu vou ter que aguardar 2 anos. Tá? Só após o período de 2 anos é que eu posso começar uma nova habilitação. Do zero, tá? Lá na clínica, fazendo aqueles risquinhos. Aí começa do zero. Escolinha de novo. E autoescola de novo. Ok? Bom. Fechamos aqui as penalidades. Agora vamos para o assunto medidas administrativas, tá? Medidas administrativas é uma forma que o agente de trânsito tem para resolver o problema causado pela sua infração. Você cometeu uma infração, você pode ser penalizado pelo cometimento da infração. Agora o agente pode adotar também uma medida. A medida administrativa é o agente tentando resolver aquele problema. Vamos voltar lá naquela criança mimada que eu expliquei no início. Ele estava jogando algum joguinho no celular, ficou com raiva porque a internet dele cortou, ele pegou o copo de vidro em cima da mesa e tacou esse copo na parede. Essa é a infração, tá? Penalidade, punição. O que ele vai ter, né? O que vai acontecer com ele pela infração que ele cometeu. Agora, gente, o copo de vidro está lá no chão jogado. E aí, fica por isso mesmo? O que acontece com aquele copo de vidro que está lá no chão? Copo de vidro no chão, jogado. O que faz? Deixa ele lá? É isso que acontece na casa de vocês? Quando alguém toca um copo de vidro no chão, vocês deixam lá e fica lá mesmo. Ah, não tem problema, não deixa ele. Ah, tem que pegar, tem que catar, né? E quem é que vai fazer isso? Ele, muito bem. Quando eu faço essa pergunta, de vez em quando as pessoas respondem assim, os pais, né, professor? Gente, se os pais sempre limpam a cagada dos filhos, esses meninos nunca crescem. Eles vão crescer com o entendimento de que se ele comete um erro, o pai vai lá e repara. É igualzinho aquela pessoa que para na Blitz e fala bem assim, eu vou ligar para o meu pai, que é do Detran, eu vou ligar para minha mãe, que é da PRF, eu vou ligar para o meu tio, que é da Polícia Militar, eu vou ligar para... Gente, como uma pessoa age desse jeito, é porque ele não consegue resolver seus próprios problemas. Ele causou um problema e ele não tem capacidade de resolvê-los, porque sempre tem alguém passando a mão na cabeça e resolvendo para ele. Essa situação, a medida administrativa, ela está nesse intuito, de que a própria pessoa resolva o seu problema. Ele provocou uma situação, então ele que resolva essa situação. Quando o agente de trânsito aborda um indivíduo e quer aplicar uma medida administrativa, ele quer que o indivíduo resolva essa medida, entendeu? E aí é que tem um grande problema. Ele vai lá, vai lá catar os cacos de vidro lá que você jogou no chão. Vamos ver como é que se encaixa isso na medida administrativa. Retenção do veículo. O que é isso? É parar o carro no local e resolver o problema ali mesmo. É quando a irregularidade pode ser sanada no local da infração. Você esqueceu o documento de habilitação em casa. Tem como você ir lá buscar o documento ou ligar para alguém trazer esse documento? Sim. Ou não. Você tem direito a... É uma dessas duas respostas, né? Se ele responder que não, o agente de trânsito vai observar, é uma criança mimada, né, que não consegue resolver seus próprios problemas. Então, a situação vai piorar. Não resolvendo, o veículo é recolhido ao depósito. Ué, professor, mas você não falou que não tem mais a apreensão? A apreensão não é mais penalidade. Virou medida administrativa. E o nome dela agora é remoção do veículo. Isso acontece quando a pessoa se recusa a resolver aquele problema. Você esqueceu o documento de habilitação em casa. O agente te abordou. Isso é retenção. Ele parou e falou, liga para alguém trazer seu documento, ou você mesmo vai lá na sua casa e pega o documento, mas o carro ficará aqui, retido. Aí a pessoa fala, não vou não. Beleza, então, mudamos a medida. Já que você não quer resolver seu problema, o carro vai ser recolhido ao depósito. Depósito? Agora você vai ter que pegar ele lá no depósito do Detran. O guincho já está vindo. Guincho? Isso mesmo.
guincho, diária, vistoria, multa, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, tudo. Agora você vai ter que pagar todo o débito que o carro tem para retirá-lo do depósito, porque você é uma criança mimada que não conseguiu resolver o problema simples, que era só ligar para alguém trazer o documento. Você entendeu? Quando o agente de trânsito determina uma medida, ele quer resolver aquele problema que foi causado. A retenção é isso. Para o carro no local e resolve ele mesmo. Você está sem cinto. Ele parou, coloca o cinto. Colocou, liberado. Isso é a retenção. É resolver o problema no local da infração. Diferente um pouco da remoção. A remoção é a retirada do veículo local. Você estacionou no local proibido. Pode permanecer ali? Não. O carro tem que ser retirado, removido. A remoção pode ser, sim, para o depósito, ou não. Por exemplo, você estacionou o carro no local proibido. O agente de trânsito chegou e notificou. Aí você estava vindo bem na hora. Aí ele falou bem assim, é seu carro? Aí você falou, é. Aí ele, então, tira. Aí você entrou no carro, ligou e saiu. Houve a remoção? Houve a remoção? Você entrou no carro, ligou e saiu. E aí? Removeu ou não removeu? Sim, removeu. O carro foi retirado, foi removido. Então, houve a remoção. Agora, se você fala bem assim para um agente de trânsito, eu não, você já me notificou mesmo, vou deixar o carro aí. E aí? E agora? Houve ou não houve a remoção? O que você acha? O agente notificou, não houve a remoção ainda, mas vai ter. Porque agora, já que ele se recusou a retirar o carro, o que vai acontecer? O agente vai dar um jeito de remover. Vai acionar o guincho e o carro será removido, recolhido ao depósito. Entendeu? Então, a remoção, ela pode sim ser depósito, ou não. Se você chegar e retirar o carro, esses dias um colega meu, eu estava na padaria, né? Aí ele apareceu, aí estacionou irregular, fora da vaga, na pista, né? Aí ele chegou, e aí, Rogério, não sei o que e tal. Aí, de repente, apareceu quem? O Detran. Aí o Detran já foi para trás do carro dele e notificou ele. Aí ele foi lá correndo, pegou o carro e saiu. Ele removeu o carro. O Detran não precisou levar para o depósito. Ele mesmo removeu. Você acha que o Detran não notificou? Notificou. Só que não precisou recolher o veículo. Não houve a remoção do veículo. Tá? Recolhimento de documentos. Tanto existe o documento do carro quanto do condutor. O documento do carro, CRV e o CRLV. O documento do condutor, a CNH ou a permissão. Quando ele recolhe o documento do carro, é porque existe um problema no carro. Quando ele recolhe o documento do condutor, é porque existe um problema no condutor. Dirigir bêbado, por exemplo. O carro não está bêbado. Ele não vai recolher o documento do carro. O carro é liberado. Aí o dono do carro, a pessoa, o motorista que está bêbado, liga para alguém ir buscar o carro. O problema é o motorista, não é o carro. Entendeu? Aí ele recolhe o documento do condutor. Tá? O problema é o carro. Então, o problema não é o motorista, ele recolhe o documento do carro. Tá? Então, existe recolhimento de documentos por conta desse, né, intuito. Transbordo do excesso de carga é porque excedeu a carga, então tem que retirar o excedente. Teste de alcoolemia é o bafômetro, na qual você não é obrigado a fazer, mas a recusa é infração. Recolhimento de animais, que é recolher animais porque você é dono de animais que soltou na via. E realização de exames, que é refazer o processo. Agora, essa parte que eu vou explicar, sempre nas aulas de revisão eu falo sobre isso. Quem já pegou a aula de revisão já pegou a manha sobre isso aqui. E eu vou explicar um detalhe que isso aqui vai ficar na sua mente e não vai sair mais. Beleza? Estão prestando atenção? Quem está aí prestando atenção? Cadê a Flávia? Cadê a Rebeca? Já terminou de tomar o café da manhã? Rebeca. Cadê a Aline? A Aline sempre está aí. A Aline não falha. A Vera também não. Está aí desde ontem. A Erivanda, como é que está aí na roça? Está chovendo já? Ainda não. Ainda não. Mas está bonito. Eu já estou até com a dor nos olhos. Estou regalando tanto zóio para me enxergar aqui. A tela pequena, o celular é ruim. O celular é ruim, por isso que eu falo, a melhor maneira de fazer essa aula é pelo computador. Se tiver um computador disponível, seria melhor, mas se não tiver, aí é o que tem.
Não, mas tá dando certo. Certo, né? Bom, Beleza. Erivana, observe que essa aula de hoje eu estou dando mais detalhes, né? Porque hoje não é foco em exercício, é foco só na matéria. Eu tô percebendo, eu tô, assim, absorvendo mais do que nas outras aulas. Tô achando bem melhor. Então, aí na próxima revisão, que é no final do mês, é só exercícios. Aí vai ser uma bateria de quase 500 questões, envolvendo Beleza. todo o conteúdo. Joia. Vamos lá. Agora é o seguinte, para entendermos isso daqui é o seguinte: penalidades, aplicação, autoridade de trânsito. Medidas administrativas, aplicação, agente de trânsito. Primeiro, qual é a diferença entre autoridade de trânsito e agente de trânsito? Agente de trânsito é o agente de fiscalização. É aquele que está lá na Blitz. É o agente do Detran. É o agente da Polícia Rodoviária Federal. É o agente do DENIT. Agente do DR. O agente de trânsito é aquele que está lá na fiscalização. Tá? Ele é o agente. Beleza? A autoridade de trânsito é o diretor do órgão a qual o agente trabalha. É o diretor do DENIT, é o diretor do DR, é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, é o diretor do Detran. O diretor do órgão, ele é a autoridade de trânsito. Então, ó, nenhum agente de trânsito pode chegar em você e falar que vai te dar uma multa, porque não é o agente de trânsito que multa. Quem multa é a autoridade, é o diretor do órgão que ele trabalha. Então, inicialmente é assim. Você foi parado cometendo uma determinada infração, qualquer uma que seja. Primeira coisa é que o agente de trânsito, ele vai te autuar, notificar, ele pega essa notificação e encaminha para a autoridade de trânsito, que vai labrar a parte administrativa. Vai enviar para a sua casa como se fosse uma carta, falando bem assim, ó, o meu agente de trânsito te abordou cometendo essa infração. Primeiro, era você mesmo ou você vai identificar um outro condutor infrator? Qual é o prazo que você tem para identificar um condutor infrator, gente? Prazo para identificar um condutor infrator. 30 dias? 30 dias. 30 dias, tá? Identificado o condutor infrator ou não, né? Se você não identificar, você assumiu, era você. Agora você vai ter um prazo para recorrer da infração. Qual o prazo que você tem para apresentar uma defesa e recorrer da infração? 30 dias. 30 dias, tá? Não identificou ninguém e nem recorreu da infração, então você assumiu a infração e a penalidade. Agora, a autoridade de trânsito vai enviar para sua casa a aplicação da penalidade cabível pela infração cometida. Já tive colegas que chegavam em mim e assim, Rogério, eu fui parado numa blitz de lei seca ontem e eu recusei a fazer o bafômetro. Aí eu estou aqui no sistema tentando imprimir a multa e eu não estou conseguindo. Eu falo bem assim, uai, como, peraí, não entendi. Você tá fazendo o quê? Estou querendo imprimir a multa. Ah, tá, mas você foi abordado que dia? Que dia que foi isso? Ah, foi ontem. Ontem? Não, mano, deixa eu explicar. Não é fast food das multas, não. Não é delivery, não. Não é assim do dia para a noite, não. Isso leva tempo, tá? Você foi abordado ontem, vai ter um prazo para você identificar condutor infrator, 30 dias. Vai ter um prazo para você recorrer da infração, 30 dias. Quando passa esses prazos, aí sim que vai ser enviada a penalidade. Ah, então não tem como imprimir a multa ainda não? Não, isso vai demorar ainda. Ah, tá. Eu pensei que era tipo na hora. Não, nem na hora é assim, tá? Então, ó, as medidas administrativas, sim, essas são aplicadas na hora, no local. As penalidades, não, isso aqui é depois. Depois que passam os prazos, que vem as penalidades, tá? Agora, para diferenciar um grupo do outro, é simples. Olha só, as penalidades quais são? A, advertência por escrito. M, multa. S, suspensão do direito de dirigir. C, cassação da CNH e cassação da permissão. E F, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Quando você vai nas medidas administrativas, você vai perceber que praticamente todas as medidas, com exceções para transbordo e teste de alcoolemia, mas todas as outras começam com a letra R. R de rato. E você tem quantas penalidades aqui com R ou T? Hã?
Quantas penalidades que começam com R ou T? Nenhuma. 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 Então, para diferenciar um grupo do outro, as iniciais já mostram isso. Quer ver? Ó? Eu vou falar uma situação e você vai responder com P de penalidade ou M de medida administrativa. Lá vai. Multa é penalidade ou medida? Penalidade. Suspensão do direito de dirigir é penalidade ou é medida? Penalidade. Cadê o povo? Cadê o povo? Retenção do veículo é penalidade ou medida? Medida administrativa. Ó. Retenção. Começou com a letra R, é medida. Não começou com R nem T, é penalidade. Cassação da CNH é penalidade ou medida? Penalidade. Recolhimento de documentos. Medida administrativa. Realização de exames. Medida administrativa. Advertência por escrito. Penalidade. Então, para diferenciar um grupo do outro, as iniciais já mostram isso, tá? Professor, mas isso faz muita diferença na prova? Sim, porque olha só, quando a pergunta na prova, ela vir sobre penalidades, ela não quer medida como resposta. Presta atenção aqui, ó. O condutor envolvido em acidente com vítima, omissão de socorro, sofrerá as seguintes penalidades. Pergunto, isso aqui é uma penalidade? Retenção do veículo é penalidade? Retenção é penalidade, gente? Não. Eu falei, Vera, você ainda não entendeu. Começou com a letra R, não é penalidade, é medida. Começou com a letra T, não é penalidade, é medida. Então, retenção é penalidade? Não, é uma medida. A pergunta, ela não quer as penalidades? O que uma medida está fazendo aqui no meio? Então, essa resposta já está errada. Remoção é penalidade ou medida? É medida. Então, eliminamos a letra A e a letra D. Ficamos entre a B e a C. Apreensão existe? Não existe. Então, pela eliminação, ficamos só com a resposta. Tá vendo aí? Letra B. Se você entender mais ou menos isso que eu expliquei, depois você pode assistir essa aula de novo e de novo até você decorar isso. Mas, ó, vamos para uma outra questão. Que pede penalidades. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Essa pergunta, ela pede penalidade de novo. Ó. O condutor ou passageiro de moto sem capacete terá como penalidade. Vamos lá. Isso aqui é penalidade? Não. Isso aqui é penalidade? Também não. Essa penalidade existe? Não. Então, qual é a resposta agora? É a letra A, multa e suspensão do direito de dirigir. Não tem como ser outra. Essa que é a resposta. Tá? Vamos para uma outra pergunta. Falei que não ia passar muitas perguntas hoje, tá? Só passando só algumas para você entender essa matéria. Ó, de acordo com o Código de Trânsito, a autoridade de trânsito deverá aplicar as seguintes penalidades. A pergunta que é só as penalidades. Qual dessas alternativas aqui só apresenta penalidades? Vou ler, deixar com vocês aí lendo. A pergunta ela quer qual alternativa que tem só penalidades.
Hum, hum, hum. Letra A, né? Olha isso aqui, ó. Medida, medida e medida. Eliminamos 3, resposta, letra A. E essa outra? São exemplos de medidas. E agora? Hum, Olha isso aqui, ó. Penalidade, penalidade, penalidade. Resposta, letra A. Viu? Como é que assim fica mais fácil? Só mais uma pergunta. A suspensão de direito de início é aplicada pelo prazo máximo de? Suspensão, prazo máximo de? Hum, hum. Gente, ó, nesse caso aqui dessa pergunta, a suspensão será o prazo máximo de 1 ano, tá? Alguns marcam realmente 2 anos. Por quê? Porque tem uma suspensão de 2 anos. Só que a pergunta ela não fala de reincidência. Se a pergunta falasse sobre reincidência, aí seria 2 anos. Mas a pergunta não fala de reincidência. Por não falar de reincidência, é a suspensão inicial, de 1 ano. Quando fala de reincidência, a pergunta é assim, ó. Vem comigo. O prazo mínimo de suspensão será de 2 meses. E no caso de reincidência em 12 meses, qual será o prazo mínimo? Mínimo. Hum, Ó, o prazo mínimo de suspensão será de 2 meses. Beleza. Em caso de reincidência em 12 meses, qual será o prazo mínimo? Tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Mínimo 8 meses. Tá? Mínimo 8 meses. Beleza? Fechou? Show de bola? Galera, eu vou interromper aqui a gravação.